Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado, e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Todos estão observando, quem costuma assistir o programa Assunto Cidade, que com a proximidade da eleição, temos entrevistado aí todos os candidatos a prefeito de Guarujá, todos os 10 candidatos. Guarujá tem, nesse ano, 10 candidatos a prefeito, e estamos entrevistando todos, não apenas para cumprir o que determina a legislação eleitoral, não. É para também manter o caráter pluralista e democrático que o programa sempre teve, assim como o jornal Assunto Cidade. E hoje, com muita honra, nós vamos entrevistar aqui a única mulher candidata desse ano à Prefeitura de Guarujá, a professora Luciana Salituri, do Partido Patriota. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. Sei como é difícil uma campanha largar toda a agenda aí para ficar sentado aqui sendo entrevistada por um chato que nem eu, assim. Mas obrigado pela presença. Deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador primeiro. Olá a todos os telespectadores que estão nos acompanhando de Guarujá e Vicente de Carvalho. Parabéns, Valdir, porque essa iniciativa é muito importante para que nós possamos estar divulgando os nossos projetos e que os eleitores possam acompanhar e fazer a sua escolha direito. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pelo espaço. Imagina, seria uma honra. Luciana, em primeiro lugar, única candidata mulher, né? Como é que você se sente aí no meio aí? Você já teve alguma vez que está com os nove adversários junto? Ainda não? Ainda não teve essa oportunidade? Ainda não. Participei de um debate, né? Foi Mas virtual, foi virtual, né? Então, né, não tivemos o contato. Mas conheço todos e, assim, sou muito bem tratado, com muito respeito por todos. Mas sou a única mulher, né? Eu entendo que a mulher do Guarujá deve buscar mais esse espaço, né? A gente sabe que o olhar da mulher é um olhar diferenciado. Eu acredito muito nisso. A gente tem aquele olhar de cuidado, né? De cuidar. Então, a mulher dentro da política, além daquela jornada tripla, que eu falo que a gente briga com isso, porque é uma coisa que não acaba. Nós temos casa, filho, marido e continua e ainda sobra o tempo para a política, né? Certo. Então, a nossa rotina é muito mais puxada, mas mesmo assim a mulher dá conta e tem aquele olhar de cuidado. Eu acho que o olhar de carinho da mulher é um pouquinho melhor, um pouquinho maior do que o do homem, né? Eu acredito que a mulher na política tem muito a crescer ainda. E convido a todas mulheres do Guarujá para participar ativamente da política da nossa cidade. Se a gente for ver pelos números do IBGE, tem mais mulher do que homem em Guarujá, né? Exato. Acho que reflete até um número nacional, assim, né? Isso. Não é pouco ter uma mulher contra 9 homens? Eu assim? acho pouco. Fiz um convite, assim, na minha chapa, no partido, eu não tive dificuldade de encontrar mulher. Certo. A gente sabe que os partidos acabam, às vezes, tendo um pouco de dificuldade para preencher a cota de mulheres, né? Eu não tive nenhuma dificuldade, tenho até mulheres a mais do que a cota. Não tivemos que correr atrás. Foi uma coisa que aconteceu natural. Teve dificuldade para arrumar homem, não? Não, para arrumar homem também não. Mas eu acho que pelo fato de eu ser mulher, elas se identificaram e vieram, foi uma coisa meio que natural. Mas mesmo assim, realmente, são poucas mulheres ainda dentro da política, né, do Guarujá. Talvez por essa tripla jornada que a gente acaba enfrentando, dificulta um pouco. Mas eu acredito que a mulher está buscando o seu espaço e crescendo cada vez mais na política. Certo. Como sendo uma candidata mulher, você tem pautas específicas, assim, no seu plano de governo? Tenho, assim, sim. Específicas para a mulher? Assim, tenho um olhar para a mulher. Vamos lá, então. Primeiro que, infelizmente, hoje a gente ainda vê um número muito grande de agressão, de violência contra a mulher, né? Certo. É inacreditável, mas ainda acontece. E conversando com muitas mulheres, a gente percebeu a dificuldade delas fazerem a primeira queixa, a dificuldade de procurar uma ajuda, por medo, por vergonha, várias situações. Então, nós temos um projeto de fazer esse primeiro atendimento virtual, para que a mulher se sinta mais segura, mais acolhida, e aí ela crie coragem e vá fazer a sua queixa presencial. Então, esse primeiro atendimento virtual com uma ajuda jurídica e psicológica. Nós estamos falando de casos de agressão. De agressão, Tá. principalmente na pandemia, os casos cresceram muito, né? Impressionante, mas cresceram muito. Então, em caso de violência doméstica, de agressão contra a mulher, nós temos esse projeto de fazer o primeiro atendimento virtual, para que a mulher se sinta amparada e dar esse suporte até ela conseguir fazer
uma queixa presencial. Então, seria um atendimento jurídico e psicológico para a mulher. Fora isso, temos vários projetos de empreendedorismo feminino, muitas mulheres que têm dom de alguma coisa, que trabalham em casa. A gente está buscando cursos de capacitação e também, aproveitando, falando um pouquinho de geração de emprego, a incubadora de empresas. Isso vai ajudar tanto homem quanto mulher, mas entra também nos projetos para as mulheres, que seria um galpão que a prefeitura mesmo monta, com toda a infraestrutura para a pessoa montar a sua empresa e desenvolver ali durante até 2 anos com o auxílio da prefeitura, de infraestrutura e de capacitação via Sebrae também. Um espaço físico. Um espaço físico, exatamente, com toda a infraestrutura. E aí, nessa incubadora de empresas, a pessoa vai conseguir dar o seu primeiro passo, né? É pegar o empreendedor pela mão e ajudar para que ele se firme com a sua empresa. A partir do momento que ele tiver com a sua empresa consolidada, aí ele sai daquele espaço, dando espaço para outro. Entendi. E isso vai ajudar bastante as mulheres também, que têm uma dificuldade ainda no mercado de trabalho. A gente acha que isso é coisa do passado, mas infelizmente não é. Mulher gestante perde emprego porque tem o filho, depois perde o emprego. Então, nós estamos buscando parcerias de capacitação para fazer essa recolocação no mercado de trabalho. Vamos acompanhar também, visto que nós temos uma taxa muito alta de mortalidade infantil, fazer o acompanhamento do pré-natal e do pós também, com enxoval para a criança, para as mães carentes. Então, fazer todo esse acompanhamento e esse acolhimento da mulher. Eu acho que é isso que precisa também, deste acolhimento. E eu, sendo a única mulher, tenho muito esse olhar, né? Claro. Então, são muitos projetos também. Café da manhã com as mulheres empreendedoras, com as mulheres de ONGs que encontram dificuldades também, para a gente estar trocando ideia e buscando que elas venham junto com o poder público para fazer uma atuação mais frente a frente ali com o poder público auxiliando. Entendi. Uma outra questão também que aflige bastante, aliás, não só a mulher, né? Também, mas principalmente acho que a mulher é a questão das creches, né? Agora já tem uma fila de espera longa, né? Isso, tem uma fila de aproximadamente 3 mil crianças, 3 mil né? crianças longe, Isso. que é um drama aí também, acaba tirando a mulher do cenário. Exatamente, isso é muito complicado, né? Eu que sou mãe e senti isso há alguns anos, mas senti isso, e eu entendo também esse problema. Nós vamos buscar parcerias com creches, fazer convênios, aumentar o número de convênios para dar uma vazão nessa fila. Outra coisa importante também relacionada à creche e ao trabalho da mãe, né, como consequência, é garantir que as creches, né, que são os núcleos de educação infantil, continuem abertos 12 meses do ano, por conta de vivemos em uma cidade turística e janeiro, fevereiro, ser a época que mais tem oportunidade de emprego. Então, para elas não perderem as grandes oportunidades de emprego da temporada, que a creche, garantir que a creche continue funcionando janeiro sem interrupção, para que as crianças possam ser atendidas nesse período e voltar com um projeto de creche noturno, creche noturna. Porque já temos as mães que trabalham em restaurante, hotel, trabalham naquele período da noite. Então, para não atrapalhar isso, vamos retomar o projeto de creche noturna para que a mãe consiga trabalhar e ter tranquilidade que seu filho está bem cuidado. Essa coisa da creche noturna, eu lembro que tinha a Marina Dage, né, que lá no Jardim dos Passos, né? Foi um projeto piloto que aí houve toda uma narrativa, né, em torno de que foi uma coisa que não deu certo. Eu confesso para você que eu nunca entendi, assim, como é que um projeto desse não daria certo, assim. Foi então, falta de divulgação, falta de envolvimento, de fato, com eu quem acho que precisava. houve um pouquinho de falta de divulgação e de envolvimento, porque nós temos que espalhar, né? Porque a Marina Dage é ali perto da Balsa, né? Isso. E nós temos que espalhar pelo Guarujá todo, para atender mais as comunidades onde estão a maior parte das mães que realmente precisam desse serviço. Certo. Então, o projeto visa espalhar em todas as unidades, principalmente perto das comunidades, para a gente conseguir ter uma maior adesão. Entendi. O olhar da mulher é sempre mais sensível, né? Nessa hora, que nem você falou você fala da tripla jornada, você fala da casa, do trabalho e no caso exato. E agora a política. Agora a política, né? Exatamente. Por isso que as mulheres acabam, né? Não dá tempo para mim, né? Não sobra, né? Não sobra tempo, porque hoje não temos mais a mulher que fica em casa, é muito difícil. Todas as mulheres trabalham ou ajudam na composição da renda ou
são sozinhas na família, né? Mais ou menos 30% das famílias hoje são chefiadas por mulher. Então, não dá para ficar em casa. Todas as mulheres saem à rua para trabalhar. E ainda tem a casa, os filhos, vai sobrar tempo para a política, né? Fica difícil. E outra coisa também das creches, o funcionamento das creches acabam seguindo o cronograma do período escolar, né? Hoje já tem isso bem avançado, a creche já funciona no mês de janeiro, mas o que eu entendo é que isso tem que ser garantido, né? Para que não volte férias no mês de janeiro, porque realmente não tem como, as mães precisam trabalhar, né? Exatamente. E a creche tem um atendimento excelente hoje, é um atendimento com orientação pedagógica, o trabalho hoje desenvolvido nos núcleos de educação infantil no Guarujá é de excelência mesmo. Então, garantir que eles continuem funcionando o mês de janeiro todo, os profissionais das creches são maravilhosos, as professoras e ADIs. E dá um jeito de acolher essas 3 mil crianças. Sim, aí tem que ser através de convênio mesmo, para adiantar um pouquinho a fila. Você falou que tem coisas assim que parece que já saíram de moda, assim, mas não saíram. A questão da violência da mulher, né? Que essa semana que passou, a gente veio de novo à tona com o caso do jogador de futebol. Foi. Quer dizer, ainda parece que é uma coisa do passado, mas ainda é uma discussão ainda. É impressionante, né? Porque é uma coisa que a gente... mas isso não acontece. A gente acha que ficou lá atrás e de repente vem à tona um caso desse e ainda tivemos o clube meio que passando a mão porque se trata de uma pessoa famosa e fica mais difícil ainda, a gente sabe, né? Mas a lei tem que ser cumprida, né? E nós, mulheres unidas, temos que barrar isso, né? Acho que tem que ter bastante união das mulheres, um movimento forte para que a gente consiga e brigue pelos nossos direitos de que se cumpram as leis para nós nos sentirmos mais protegidas. Certo. Você tem um padrinho na política que é bastante conhecido do eleitor paulista, né? Uma carreira rápida, né, meteórica, que é o senador Major Olímpio, né? Exato. Como é que começou esse relacionamento político com o Major Olímpio? Na verdade, não é um relacionamento político, é um relacionamento de amizade, né? Eu conheço o Major Olímpio há uns 35 anos, mais ou menos. Temos uma longa amizade e antes mesmo dele ser político, né? Conheci o Major Olímpio, ele ainda era cadete na Academia do Barro Branco. Certo. E aí foi policial também? Não, mas eu tenho uma família de polícia, né? Então, por isso veio essa ligação e essa amizade. E aí começamos uma amizade, depois ele entrou na política e eu sempre acompanhei, sempre lutei para divulgar o nome dele, porque é uma pessoa que eu acredito muito, né? Major Olímpio tem um caráter ilibado, uma postura muito correta, sempre brigou pelo que é correto, pelo que é certo, e é uma pessoa que eu sempre me espelhei, né? E ele está sempre comigo, me acompanhando, dando as opiniões, às vezes eu ligo, peço um conselho e tal, ele sempre está aconselhando e ajudando dentro da política. E ele concorda com todas as suas bandeiras para a prefeitura? Sim, com certeza. A gente troca muita ideia, às vezes pelo WhatsApp, de madrugada mesmo, mas a gente conversa bastante e ele está sempre participando dos meus projetos, sempre. Tá certo, isso é importante. Você falou da chapa de candidatos a vereador. Como é que foi a composição das suas chapas? Tem uma chapa completa de candidatos, candidatas? Tem uma chapa com 20 candidatos hoje. Aí, assim... Eu não tenho vida política, né? Comecei agora, eu sempre tive uma carreira política de bastidor, ajudando, né? Sempre procurei trazer, buscar melhorias para a cidade, mesmo através do Major Olímpio, sempre consegui muitas emendas. Agora, na pandemia, conseguimos que ele mandasse 3 milhões para o Hospital Santo Amaro, porque estávamos vendo a dificuldade, né, do município, do Brasil no geral, mas a dificuldade do município. Então, sempre busquei emendas para a área da saúde, da educação, mas sempre de bastidor, nunca saí candidata. E aí, essa vez, eu estava montando o Partido Patriota e eles me ligaram e indicaram o meu nome para sair candidata. Eu aceitei o desafio, né? Grande desafio. Mas aí, montei a chapa, foi de uma maneira assim, tranquila, sempre, com pessoas também que estão vindo candidatos pela primeira vez. Então, é uma chapa nova, com ideias novas, buscando renovação mesmo. Seu vice é um policial, né? Exato, é um policial, o Sargento Risse, que é uma pessoa também com um caráter fora de série, uma pessoa que tem muita experiência na área da segurança pública. Ele é sargento da Polícia Militar e também atleta, já representou Guarujá fora do estado, né? Tem um nome bem conhecido dentro do esporte, então é uma pessoa muito bacana, está somando muito, agregando muito nessa campanha. Isso é legal. Bom, a gente falou da parte educacional, né, usando aí a sua experiência, né, com a parte educacional, e dá para notar assim, que você tem um olhar consciente assim, sobre algumas coisas. Você não faz crítica por crítica, né? Por exemplo, no caso das creches, você até elogiou, até faz um elogio exatamente, a questão.
Eu queria te perguntar, assim, fugir um pouco da área da educação, que é a sua especialidade, assim, mas sem usar, por exemplo, na área da saúde. Nós temos um prefeito médico, né, que tenta a reeleição. Você está, logicamente, disputando a eleição para ocupar o cargo que ele ocupa. Logicamente, você tem algumas posturas diferenciadas com relação. O que você mudaria na área da saúde? Assim, o que você acha que está precisando de mais apoio? Eu penso que na área da saúde nós temos a tecnologia que ficou tão evidente agora na pandemia, nos ajudou tanto, então nós temos que trazer a tecnologia para ajudar na área da saúde. Eu acho isso muito importante. Então, no meu plano de governo tem algumas coisas simples, mas que eu acredito numa eficiência muito grande. Seria um aplicativo para marcar consulta, né? Porque eu acho que hoje a pessoa fica na fila esperando para marcar consulta e através do aplicativo ficaria muito mais fácil esse agendamento de consulta e exame. Tipo, poupa tempo. Assim, Exato, até também para estar acompanhando, né, a fila e evitar aquele amigo que passa na frente e tal, que eu acho que na área da saúde isso tem que ser levado muito a sério, porque quem está doente, quem tem dor, não pode esperar, né? Então, através de um aplicativo, isso ficaria mais transparente e mais fácil para as pessoas utilizarem. E também um prontuário eletrônico, que qualquer lugar da cidade que o paciente for atendido, ele já tem o seu histórico. Seria mais fácil até para uma conduta médica mais adequada. Certo. E penso também em farmácia do cidadão 24 horas, porque a pessoa que tem dor, que está doente, não pode esperar. Né? Esse é mais um olhar de mãe, eu digo assim, né? Então, a pessoa que está lá precisando não pode esperar. Então, a farmácia do cidadão aberta 24 horas. Em relação à construção de um hospital público, que é o que o munícipe pede urgentemente, e eu entendo essa urgência e acredito nisso também, mas sabemos que a construção de um hospital público não é de um dia para o outro. Demora, no mínimo, 1, 2 anos. E a saúde não pode esperar. Então, o meu plano de governo também prevê convênios com os equipamentos de saúde que nós temos hoje, com clínicas, para adiantar as consultas e os exames, simultânea à construção de hospital, mas mais para frente, com certeza, porque seria todo o rigor que, até de licitação e de construção, etc., que a lei exige. Então, demoraria uns 2 anos a construção de hospital, mas isso, antes disso, fazer as parcerias para poder adiantar a demanda da saúde. Entendi. No caso, o hospital está no seu plano de governo, a construção, a implantação de um hospital. Sim, mas lá para frente, porque não tem como a gente fazer um hospital em 1 mês. Tá. E a necessidade de saúde é urgente. Então, primeiro seriam as parcerias com as clínicas e laboratórios da cidade para dar vazão aos exames e consultas, simultâneo, começar os preparativos para a construção de um hospital, mas que com certeza isso só se efetiva depois de uns 2 anos. Entendi. Luciana, toda a campanha eleitoral no Guarujá surge, acaba ficando muito forte essa questão Guarujá, Vicente Carvalho, Guarujá e Itapema, né? Você convive mais no Guarujá ou mais no Itapema? Ou no meio? Você trabalha na Cachoeira? Eu trabalho na Cachoeira, né? Minha sede... Está na metade do caminho ali. Estou na metade do caminho e a gente vive em Vicente Carvalho, porque mulher gosta muito de fazer compra também, né? Então, a gente vive aqui em Vicente Carvalho, né? Então, surge muito essa coisa, essa divisão, né? A própria campanha eleitoral mesmo acaba suscitando, assim, muito um debate de que a atual gestão cuidou mais do turismo, mais do Guarujá do que do bairro, uma informação que, aliás, é contestada pela atual gestão. Não estou nem querendo entrar nesse assunto, mas como é que você vê essa convivência, assim, Guarujá, Vicente Carvalho, assim, essa diferenciação social, assim, não digo social no sentido financeiro, no sentido de características sociais diferenciadas? Eu não acho que tem que ter diferença, nós estamos numa cidade só, né? Então, eu entendo que é Guarujá. Então, todos somos Guarujá e tem que ser tratado de forma igualitária, cada um com as suas características. Aqui em Vicente de Carvalho temos muito comércio, então tem que ter uma atenção especial ao comércio de Vicente de Carvalho, que é tão importante para a nossa cidade como um todo. Tudo que a gente precisa, a gente vem buscar em Vicente de Carvalho, né? Então, tem que ter uma atenção especial aqui e tem que ser tratamento igual. O que faz no Guarujá tem que ser feito em Vicente de Carvalho. Eu acredito que é uma cidade só, não temos que ter diferença, né? Entendi. Esse período que nós estamos vivendo ainda, na verdade, né? Não acabou a pandemia ainda. Isso. O lugar que está voltando já, nem acabou. É já verdade. Tá voltando. Ele trouxe à tona, né? Deixou mais evidente ainda, aliás, né, trazer à tona o quanto de miséria que ainda existe na população brasileira e Guarujá não foge à regra, né? Exato.
Eu sei que você tem no seu plano de governo um programa específico voltado aí à criação, geração de renda, geração de emprego e renda. Isso. Queria que você explicasse um pouquinho isso. Então, consultei vários técnicos, especialistas, fizemos uma grande reunião porque eu fiz o meu plano de governo elaborado na demanda da população. Então, Certo. passei muito pelas comunidades, conversei com muita gente para conseguir elaborar o plano de governo, que eu queria que atendesse realmente a expectativa da população. E aí eu percebi realmente a carência, principalmente nessa pandemia. As pessoas pedem muito emprego, as pessoas estão muito necessitadas de ajuda. Certo. Então, fiz uma reunião com técnicos e elaboramos o projeto do Bolsa Cidadão, que seria um complemento do Bolsa Família para ajudar nesse momento de crise. Certo. Então, se cada cidadão receber um Bolsa Cidadão no valor de R$80, que pode parecer que não é muita coisa para alguns, mas para quem eu visitei, para quem eu senti que está precisando, é muita coisa mesmo, já ajuda pelo menos num gás, numa compra, alguma coisa assim. Então, se tivesse cartão no valor de R$80, hoje, com o cadastro que nós temos de pessoas do Bolsa Família que se beneficiam de programas do governo, isso representa 2% do orçamento da prefeitura, que hoje a estimativa é de 1,7 bi. Então, eu acredito que 2% é um valor que dá para a prefeitura arcar com isso e vai ajudar muito. Então, nós vamos implantar o Bolsa Cidadão para poder dar continuidade e auxiliar as pessoas nesse momento tão difícil de crise, para que as famílias consigam tomar um fôlego e se reerguer. E na parte de geração de emprego e renda, é realmente isso, é capacitar as pessoas, né? Temos um grande projeto de capacitação, mas não adianta capacitar se não tiver a oferta de emprego. Então, buscar novas empresas para a cidade, mas não ficar só esperando também que venham novas empresas de fora, e sim fazer aquele projeto que eu te falei da incubadora de empresas, e incentivar a pessoa, o munícipe mesmo, a montar a sua empresa, a mesmo legalizar a sua empresa, porque assim ele vai abrir um grande leque de oportunidades de emprego para outros aqui dentro. Esse Bolsa Cidadão, né? Ele seria um complemento para aquele que já recebe o Bolsa Família. Sim, para as famílias carentes que já estão cadastradas. Certo. Alguns críticos ao programa Bolsa Família de repasse de recursos é justamente o fato de você estar dando o valor, né, um valor financeiro, sem exigir uma contrapartida ou certa movimentação por parte daquele que recebe o benefício. O que você acha que poderia ser feito diferente? Então, assim, alguns critérios, né? Principalmente, eu como professora sempre atrelo tudo à educação, né? Certo. Que eu acredito que o lugar da criança é dentro da escola, então seria atrelado à frequência escolar e ao desempenho escolar também. Eu acho que isso é um grande fator. E aí a gente vai dando esse auxílio e, ao mesmo tempo, proporcionando novas oportunidades de trabalho para que a família cresça e logo abandone o auxílio. Porque a intenção não é ficar... exatamente. A gente tem que tirar a pessoa desse momento de crise e dar oportunidade para que ela melhore sozinha, dar dignidade, né? Porque trabalho e emprego hoje é uma questão de dignidade mesmo. As pessoas querem trabalhar e pagar suas contas, ninguém quer nada de graça. Né? As pessoas querem ter o compromisso e a honra de trabalhar, receber o seu salário e pagar suas contas. Então, é um auxílio nesse momento de crise, mas melhorar a cidade nessa parte de oferta de emprego para que a pessoa tenha a sua independência. Né? Entendi. Luciana, vamos supor assim, a gente estava falando que tem mais mulher que homem, né, em Guarujá. Vamos supor que todas as mulheres votassem, as eleitoras votassem na Luciana, você ganhava no primeiro turno. Com certeza. Que mensagem que você daria assim para a mulher, se você tivesse que convencer uma por uma, assim, uma olhando por uma, no olho, vamos lá. Nós, mulheres, vamos nos unir agora, porque eu entendo que a administração de uma mulher é uma administração com um olhar diferenciado, é um olhar de cuidado, é um olhar de mãe. Eu sou mãe, vou ser avó em breve, então tenho esse olhar de cuidado com as pessoas, e é isso que o Guarujá precisa, que nós cuidemos da nossa população, estejamos abertos para abraçar essas pessoas, principalmente as mulheres, as adolescentes, os jovens da nossa cidade. Então, eu peço a todas as mulheres essa corrente de união, a corrente do bem 51, para fazermos essa união e chegarmos lá.
Corrente do Bem. A Corrente do Bem 51, a Onda 51, a gente fala, isso, né? Bom. É a Onda 51. A gente, no começo, quando estava falando de saúde, né, falou de um dado assim, que eu acho que é muito alarmante assim, no Guarujá, que é a questão da mortalidade infantil. Né? Você falou de um programa, a prefeitura criar alguma espécie de programa que pudesse acompanhar mais a miúde, né, a mãe, né? Porque o problema, todos os especialistas, não sou eu que estou falando, nem você, né, é a falta de empenho no pré-natal, né? Pré-natal, né? Isso que é grave. Já teve até em outras ocasiões, acompanhei algum projeto na Câmara, não lembro, que queria dar um auxílio transporte para as gestantes, porque muita gestante não tem, às vezes, o dinheiro para ir pegar um ônibus. Quer dizer, são vários entraves assim tal, e no final das contas a gente fica patinando, conversando, discutindo. O Conselho Municipal de Saúde debate isso todo mês, toda santa reunião do Conselho, mas a gente continua com o índice lá em cima. Assim. E como que vai fazer? Assim, tem que obrigar a mulher a fazer o pré-natal? Às vezes, às vezes é até uma questão de saúde pública também, que mora naquela situação que não tem muita higiene, que não tem muita condição digna, né? Então, isso também acaba afetando o pré-natal. Mas eu volto a insistir que a gente tem que acolher. Então, é fazer uma busca ativa, ver onde é que estão. Muitas mães adolescentes, né? Acabam passando despercebido pelo pré-natal e não fazem o acompanhamento adequado. Então, eu acho que a gente tem que trazer aquela unidade, aquele médico da família, ir atrás dessa pessoa, dessa mãe ou adolescente grávida, entender o problema, toda a parte social que está por trás também, né? Entendi. Não é só a questão de saúde. E o município oferecer a ajuda e o suporte que ela precisa para ela fazer um pré-natal. É fundamental que elas se sintam acolhidas e façam o pré-natal, e até com o enxoval também, que a gente sabe que as mães estão chegando perto e não tem nem a roupinha do bebê, então é doar um enxoval completo para aquela mãe gestante também, que isso também resgata a autoestima, faz com que ela se empolgue, até para fazer o próprio cuidado com a saúde também. É incrível, né? A gente vê tão próximos, cidades tão próximas, né? Com índices abaixo até da expectativa para daqui a alguns anos, né? Vamos falar do município de Santos, por exemplo, mas tão perto, às vezes tem modelos que dão tão certo, tão perto da gente, bastaria também, às vezes, copiar o que dá certo. Né? Adequar, né? Eu digo, se deu certo num lugar, ou até mesmo no Guarujá também, uma coisa que eu sou contra, às vezes muda o governo e as pessoas mudam a conduta, né? Se deu certo num governo, é continuar fazendo, porque eu acredito numa política de desenvolvimento, não é projeto pessoal, é projeto da cidade mesmo, projeto a longo prazo. Então, assim, se deu certo em Santos, vamos trazer para o Guarujá, adaptar a nossa realidade, adaptar as nossas condições e fazer. Se um projeto num governo está dando certo, vamos continuar mantendo, porque é a população que ganha com isso. A pior coisa que existe é o prefeito achar que porque ele entrou no lugar, ele tem que mudar tudo. Eu sou totalmente contra isso. Tem que dar a sua cara, né? Bom, os votos que você consiga aí levar sua mensagem, eu vou deixar um espaço para você dar a última mensagem, mas agora não é só para a mulher, para o homem também. É geral, né? É geral, Vamos lá, então. Eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, desejo boa sorte. Muito obrigada. E estaremos aqui, sempre aqui no Assunto Cidade, prontos, caso você seja eleita, para estarmos aqui ajudando na gestão. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Vamos lá, você, eleitor de Guarujá e Vicente de Carvalho. Eu sou Luciana Salituri, estou mostrando um projeto para a cidade. Convido você a entrar na minha rede social, Luciana Salituri, Facebook, Instagram, para acompanhar a nossa proposta, acompanhar o nosso plano de governo e fazer parte dessa grande onda 51 que estamos montando para fortalecer a cidade. E no dia 15 de novembro, convido a você a votar Luciana Salituri 51. Obrigado, te agradeço muitíssimo pela entrevista. Obrigada a você. Boa sorte na campanha. Agradeço Obrigada. a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.